Nosso louvor é para Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, agora que vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, tem toda a liberdade para falar connosco, Senhor. Aquilo que nós precisamos, Senhor, fala connosco nesta tarde, Senhor, e que seja o Teu Espírito Santo a convencer do pecado, do juízo e da justiça, Senhor, e a trazer transformação à nossa alma, Senhor, à nossa vida, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento mais uma vez os meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Podem tomar os vossos lugares. Vamos então ouvir a palavra do Senhor nesta hora. E gostava que pudessem projetar na carta de João, capítulo 7, a partir dos versículos 37 até ao versículo 39. E o tema que eu trago para nós hoje, nesta tarde, é: quem tem sede? Os irmãos têm sede da presença de Deus? Eu tenho sede da presença de Deus. O mal é quando nós não temos sede da presença de Deus. Quando nós nos acostumamos, quando parece que está tudo bem, ou quando passamos um tempo enorme num deserto. Isso não é normal. Temos que quebrar isso. Amém? Temos que voltar a ter sede de estar aos pés do Senhor. Amém? Porque Ele quer ter comunhão connosco, Ele quer ter relacionamento com cada um de nós. E nós queremos ter relacionamento com Ele? Sim ou não? Será que nós temos realmente sede da presença de Deus? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Até aqui, por agora. Estamos aqui a falar no último dia da festa dos tabernáculos, portanto, uma das grandes festas do povo judeu. E Jesus fez este convite anteriormente já aos seus irmãos. Os irmãos podem ler dos versículos 2 a 10. Jesus já tinha feito este convite aos seus irmãos, apesar dos seus irmãos ainda não crerem nele, no seu poder. E em quem era Jesus, qual era a sua identidade. Mas Jesus fez este convite aos seus irmãos, mas fez também o convite a todos aqueles que crescem, a todos aqueles que estavam ali naquela época, naquela altura. Mas este convite continua a ser estendido a nós nos nossos dias. Amém? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Portanto, esta festa dos tabernáculos era uma das 3 grandes festas de peregrinação no calendário judeu. Ela acontecia ali no outono, depois da colheita. Durava 7 dias. E os judeus habitavam em cabanas feitas em ramos de árvores. Tinham também o costume, nesta altura, de carregar do poço de Siloé água e deitá-la numa bacia de prata que era posta ali ao lado do altar de sacrifício. Eles faziam isto todas as manhãs durante estes 7 dias. Ao 8º dia, isto já não acontecia. E daí, isto ter-se tornado ainda mais surpreendente, esta oferta que Jesus estava a fazer. Uma oferta que ia se estender para todo o sempre. Amém? Eles tinham água durante estes 7 dias, mas Jesus faz o convite ali precisamente neste último dia. Venham a mim aqueles que têm sede. Amém? E do vosso interior fluirão rios de água viva. Mas é uma água que é para todo sempre. Uma água que não se esgota. Amém? Eu quero beber desta água que não se esgota e que transforma o meu interior, que transforma a minha vida. Aleluia! E desejo isto também para os meus irmãos e para todos os que estão lá fora, que todos possam beber desta água que é refrescante. Imaginem num dia de calor, os irmãos, aqui faz bem calor. Amém? Aqui aquece mesmo. Eu então que cheguei em agosto do ano passado, devo ter chegado se calhar no dia mais quente, mas estava sempre a transpirar e sempre cheio de sede. Assim como nós temos sede de água física, nós também precisamos ter sede da presença do Espírito Santo de Deus. Ele precisa de transformar o nosso interior. Precisamos de ser cheios da sua presença. Se andamos secos, nem temos para nós, nem temos para dar aos outros. Mas precisamos de ir à presença do Senhor. Ele é que é esta fonte inesgotável. Se nós confiamos apenas em nós próprios, estamos tramados. Vamos abaixo, mas precisamos de ir à fonte. Amém? E Jesus, Ele foi preparar esta fonte para nós. Ele foi para que o Espírito Santo pudesse descer e estar conosco, habitar em nós,
Está no nosso interior. Amém. E é preciso ele estar cheio para também poder dar aos outros. Acontece que às vezes queremos dar, mas não temos para nós próprios. E precisamos primeiramente encher o nosso tanque também. Amém. Aleluia. Glória a ti, Jesus. No versículo 38 ainda diz: quem crer em mim, como diz a Escritura. Então, é necessário crer nele. Só recebe esta água viva quem crê nele. Quem não crê, não recebe. Agora, quem crê nele, como diz a Escritura, e aqui como diz a Escritura, nós não temos a certeza qual versículo é que Jesus estaria a referir, mas podemos prever que seria provavelmente aqui em Isaías 55, 1. No seu interior fluirão rios de água viva. Isaías 55, 1 diz o seguinte: ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Portanto, a vida eterna ela não pode ser adquirida com o nosso dinheiro. Isto é explícito em vários versículos da Bíblia. A vida eterna não pode ser comprada. As bênçãos de Deus também não podem ser compradas com o nosso dinheiro, com as nossas posses, com os nossos esforços. Por vezes queremos fazer tantos esforços para agradar a Deus, mas o sacrifício já foi feito. Pela nossa salvação, o sacrifício já foi feito. Amém? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A sua carne foi moída por cada um de nós. O seu sangue foi derramado por toda a humanidade, por todos aqueles que creem nele. Aleluia. E aqueles que creem nele têm acesso à vida eterna. E em si pode jorrar uma fonte. Amém? Uma fonte de água viva, que não se esgota. Será que o nosso Deus, ele se esgota? Não, ele não se esgota. Nós ainda não experimentámos nem metade, nem 1% daquilo que é Deus. Talvez alguns irmãos que já tenham experimentado tanto da presença do Senhor, que há aqui irmãos com muita experiência, irmãos, ainda não acabou. Ainda há mais. Amém? Há mais. O Espírito Santo quer-se continuar a revelar mais e mais e mais a cada dia à nossa vida. Não nos conformemos. Ele era o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é com este Deus que será eternamente que nós vamos passar eternamente. Aqui estamos já a desfrutar apenas um pouquinho. A eternidade começa já aqui. Então comece já a desfrutar da água viva que o Senhor dá a si nesta tarde. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Portanto, como eu já disse, a vida eterna não pode ser adquirida com o nosso dinheiro ou com o nosso esforço pessoal. Ela, portanto, é uma dádiva de Deus. A salvação é pela graça de Deus. É verdade que é pela graça, mas como eu já disse, ela teve um grande preço. Foi a carne de Jesus que foi moída na cruz e o sangue de Jesus foi vertido por cada um de nós. Teve um alto preço. Hoje o que é que nós temos que fazer? A salvação está dada, de graça. Nós temos que receber, aceitar esta salvação que o Senhor Jesus tem dado a cada um de nós. Creio que a grande maioria que está aqui já aceitou o Senhor Jesus. Mas não termina por aqui. Esta água viva tem que fluir do seu interior. Amém? Às vezes até podemos ter aceito Jesus e viver uma vida ali nos mínimos. Aceitámos Jesus, ok, vou à igreja. Mas Jesus quer mais do que isso. Temos que ter comunhão com Ele diariamente, experimentar dEle diariamente. Amém? É bom nós falarmos em línguas, é ou não é? Mas não é só aqui, tem que ser também na nossa casa. Mas também não é o fim. Existem mais dons que Deus tem distribuído à igreja, ou não? E Deus quer usar a cada um de nós. E porquê que às vezes pensamos, é só com o outro, é só para o pastor, é só para aquele irmão? Deus quer usar a cada um. Amém? O irmão crê nisto? Esses rios de água viva podem fluir do seu interior. Não é para super crentes, para super espirituais, mas é para quem quer realmente, para quem crê e para quem quer receber mais de Deus e para quem quer dar glória ao Senhor Jesus. Amém? Portanto, esta dádiva de Deus, ela está disponível para todos aqueles que nele creem. Se o irmão crê, então está disponível para si. Amém? Está disponível para si. Versículo 39 diz: e isto ele disse com respeito ao Espírito. Estamos aqui a falar acerca do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Quem não crê em Jesus, não recebe o Espírito Santo.
pois o Espírito até àquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ou seja, embora o Espírito Santo estivesse a atuar desde o início do mundo, da criação, logo lá em Gênesis 1:2, por exemplo, embora ele estivesse a atuar, ele ainda não estava a atuar de forma permanente, individualmente em cada um. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, com o batismo com o Espírito Santo, à qual nós todos precisamos. E os irmãos têm sede disso. Amém. Não é para nós próprios, não é só para mostrarmos que somos cheios, mas é porque realmente precisamos deste poder na nossa vida, para fazer a obra de Deus. Não só para os obreiros, não, para cada um de nós, onde nós estamos, na escola, no trabalho, no nosso lar. É muito importante sermos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. Amém? Temos nós sede disto. Eu quero ter sede disto. Se eu não tiver sede é porque algo está mal na minha vida. E eu devo analisar. Que Deus me leve à palavra, que Deus me leve a humilhar perante a sua presença e que me leve a ter amor outra vez e a ter aquele zelo, aquela vontade, como quando me converti a Ele. Os irmãos lembram-se desse dia que aceitaram o Senhor Jesus e que porventura até começaram logo a desfolhar a Bíblia para conhecer o máximo possível. E isso tem que acontecer ainda nos nossos dias. Aquele amor por cada palavra. Irmãos, isto tem que acontecer nos nossos dias. Tem que haver esta sede por buscar o Senhor. E o Espírito Santo vai estar connosco. Ele vai nos consolar, Ele vai nos ajudar. Amém? Ele vai nos renovar. Já não vamos ser os mesmos. Aleluia, Jesus. Portanto, o Espírito Santo, Ele quer habitar individualmente em cada um. Ele quer nos capacitar. Ele quer nos fortalecer. Aleluia. João 14:26 diz o seguinte. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O próprio nome diz, o Consolador. Ele consola ou não consola? Quando nós estamos abatidos, quando nós estamos em baixo, quando até os nossos amigos, os nossos familiares não conseguem ter uma palavra de ânimo para nós, eu acredito que o Espírito Santo nos levanta também. Se há alguém que nunca falha, e como nós cantamos, que é fiel em todo o tempo, é o Senhor. Deus nunca nos deixou sós. O Pai sempre falou à sua criação, logo desde o Antigo Testamento, e o Espírito Santo também se foi revelando, mas mais efetivamente a partir do Novo Testamento. Meus irmãos, mas Ele enviou o seu Filho, Jesus, para ter comunhão conosco. O próprio Senhor Jesus, quando ascendeu aos céus, Ele próprio enviou o Consolador. Portanto, nós nunca estivemos sozinhos. Ele sempre se preocupou connosco. Ele enviou o Consolador. Para quê? Para estar ao nosso lado, para estar em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Já viram, irmãos? O Espírito Santo está a habitar dentro de si. E Ele está a transformá-lo. Às vezes, quando não temos respostas para certas coisas, Ele está cá. Ele está-nos a capacitar, Ele está-nos a guiar. E nós precisamos disto. O Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o Pai enviar em nome de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Isso serviu para os discípulos naquela época, que tinham recebido instruções de Jesus, e certamente não teriam os materiais todos que nós tínhamos hoje para registar tudo, e o Espírito Santo iria lembrar aquilo que eles tinham ensinado, mas isto também serve para os nossos dias. Agora eu pergunto, como é que o Espírito Santo nos vai lembrar se nós não lemos a palavra? Eu estou aqui a falar para mim mesmo, não estou a acusar ninguém, atenção. Mas Ele vai nos lembrar daquilo que nós já temos estudado. Nós temos que fazer a nossa parte, abrir a Escritura, ler todos os dias, fazer o nosso devocional, o nosso tempo com Deus. E depois do momento da aflição, aquela palavra que nós lemos, o Espírito Santo vai nos lembrar aquilo que nós precisamos. Amém? E se for preciso, Ele vai colocar as palavras certas na nossa boca. Quando nós estamos a evangelizar, por exemplo, não se preocupem com o que é que vão dizer. O Espírito Santo vai ser convosco. Amém? Somente tenham fé nele. Tenham tempo com Ele. Amém. Aleluia. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia. Depois João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador,
que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Portanto, estamos aqui a falar de um Espírito de verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. O nosso Deus é verdadeiro. Amém? E quem nele anda, anda na verdade. Não anda nas trevas. E nós somos pessoas que andam na verdade. Não é porque outros, por vezes, abusam do Evangelho ou da própria ação do Espírito Santo que nós vamos nos acanhar e deixar de ser usados por Deus. Não é pelos maus exemplos. Se nós somos sinceros na presença de Deus, meus irmãos, temos que deixar-nos ser usados por Ele. Amém? Os irmãos têm sede de Deus. Mas uma sede genuína. Temos que voltar a ter sede genuína da presença de Deus. Não é porque outros fazem errado que nós agora vamos nos acanhar e que vamos deixar de fazer aquilo que é certo. Não, irmãos, temos que voltar à origem. Amém. Aleluia. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Aleluia. Ainda João 16:7, que nos diz: mas eu vos digo a verdade, mais uma vez, a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E eu imagino os discípulos nesta altura, nesta ocasião, depois de terem visto tantos milagres do Senhor, depois de terem estado com Ele a receber ensinamentos, nesta altura que Jesus começa a prepará-los, a dizer que vai partir, que vai morrer, alguns deles ainda não tinham entendido, ainda não lhes tinha caído a ficha. Mas alguns já estavam a temer. Então, mas agora, eu imagino eles a pensar, isto não está escrito, mas nós deixámos tudo para te seguirmos e agora vais morrer, o nosso Salvador vai morrer, como é que é isto? Não pode ser. Mas Jesus já os estava a consolar. Tenham calma, eu vou, mas é necessário que eu vá. Para quê? Para que o Consolador, o Espírito Santo, venha para estar convosco. Jesus sempre teve esta preocupação. Amém? De nunca deixar os seus discípulos sós. Deus sempre teve esta preocupação connosco. Você não está só. Mesmo naqueles momentos que pensa que está a passar por um deserto, que não sente nada da presença de Deus, Deus está a ver. Deus continua a estar consigo. Na sua aflição, Deus está lá. Deus não o abandona. Não deixe que o inimigo coloque coisas no seu coração, na sua mente. Mas creia nesta palavra. Deus está consigo. O Espírito Santo está em si. Creia, aleluia, creia. E hoje todos nós podemos ter acesso a esta presença de Deus, todos nós. E não somente a presença, mas ter o poder de Deus contínuo na nossa vida. Amém, aleluia, o poder do Espírito Santo em nós. E porquê é que Jesus nos faz este convite? Vamos nós pensar, porquê é que Jesus está a fazer este convite a cada um de nós? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque todas as pessoas têm sede. É ou não é? Eu que estou aqui já estou com sede. Todos nós temos sede. Amém? Todos nós precisamos de água para viver. Há quem diga que o ser humano aguenta no máximo até 5 dias sem água no corpo. O nosso corpo, a maior parte dele é constituída por água. Então, nós precisamos de água para viver. Assim como precisamos do Espírito Santo também para viver. Amém? Para viver esta vida de cristianismo. Precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Não desprezemos isto. Não desprezemos a nossa identidade pentecostal também. Aleluia. Este convite, meus irmãos, foi renovado por Jesus ali em Apocalipse 22:17, que nos diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Não tem que pagar nada. Receba de graça esta água da vida. Amém? Que é uma água que jorra para a vida eterna. Uma água inesgotável. Uma água que traz frescura à nossa alma, ao nosso ser. Uma água que nos transforma a cada um de nós. Uma água que nos satisfaz. Por vezes andamos a beber de várias fontes, de várias águas. E não encontramos descanso para a nossa alma, para a nossa vida. Mas Jesus, Ele tem esta fonte que nos dá alegria, que nos dá paz, que nos dá esperança. Amém? E nós precisamos desta esperança para a nossa vida, cada um de nós. Tanto aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus, como aqueles que não aceitaram. Se não aceitou, hoje é o dia de entregar a sua vida ao Senhor.
Amém? Que Ele pode transformar a sua vida assim como transformou a minha também. Se já aceitou, mas tem vivido afastado de Deus, procura esta água outra vez. Procura esta água outra vez. Ele tem novidade de vida para si. Aleluia. Portanto, é uma necessidade constante beber desta água. E existem muitos crentes com montes de problemas. Porquê? Porque não estão a beber desta água. Não estão a beber desta água. E a falta de água, ela vai nos matar. Se nós não bebermos desta fonte, que é o Senhor Jesus, nós vamos morrer. E nós precisamos desta fonte. Amém? Nós precisamos desta fonte. Nós não queremos morrer espiritualmente. Aleluia. Muitas pessoas também estão a morrer espiritualmente porque nós também não temos água para lhes dar. Será que nós estamos em nós próprios cheios da presença do Espírito Santo para também poder dar aos outros? É que se há uma fonte realmente em nós, ela está a jorrar sempre água. Ela está a ponto de nos encher até transbordar. Se eu estiver seco, mesmo que eu queira dar aos outros, eu não vou dar nada. Mas eu preciso de ser cheio para também poder dar aos outros. E às vezes queremos dar e não temos para nós próprios. E estamos a fazer um mal. São cegos a guiar cegos. Precisamos da presença do Senhor nas nossas vidas. Precisamos de ser cheios para também poder dar aos outros. Aleluia. Esta fonte está sempre à nossa disposição. Por vezes os amigos, os familiares, até alguns irmãos falham, o que é normal. Somos humanos e não conseguimos estar em todo lugar, não conseguimos satisfazer a todas as necessidades. Mas o que é certo é que o Espírito Santo, Deus, Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo e atender a todos ao mesmo tempo. Amém? Ele pode saciar a nossa sede também. Esta água nunca se esgota. Por vezes nós não temos as palavras certas, às vezes falhamos, mas Deus é fiel em todo o tempo, Ele nunca falha. Você crê nisto? Amém. Temos que crer nisto. Deus nunca falha. O homem falha, mas Deus nunca falha. E é nele que nós temos que colocar a nossa esperança. Assim nunca somos desiludidos. Deus nunca falha. Deus é fiel em todo o tempo. Aleluia. E Jesus Cristo Ele está à nossa disposição todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Isaías 12, 3 diz-nos o seguinte: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E hoje todos nós temos a possibilidade de ir a esta fonte, beber água. Água que nos dá salvação, amém? E que jorra para a vida eterna. Eu quero desta água e começa já aqui no dia de hoje, amém? A quem é que nós devemos ir? A Jesus Cristo. Temos uma história bastante conhecida de todos nós em João 4, 10. Eu não vou aqui ler a história toda, mas vou só ler do versículo 10 até ao versículo 14. Diz o seguinte: replicou-lhe Jesus à mulher samaritana: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mais uma vez, uma água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É uma fonte que estará em cada um de nós. Amém? Sempre a saciar-nos, sempre a satisfazer-nos. Só não vamos a ela se nós não quisermos. A fonte está disponível. Amém? Para cada um de nós, para aqueles que creem. Quem não crê, não recebe. Quem crê, recebe desta fonte e pode beber desta fonte, que a boa notícia é que é gratuita. É gratuita, não tem que pagar nada. Tanto para pobres como para ricos, Jesus veio para todos. Amém? Não importa o estatuto social, Jesus quer salvar toda a humanidade. Sabemos que nem toda vai ser salva, mas não é culpa de Deus. É culpa do homem. A salvação está disponível para todos. Aqueles que creem têm acesso à vida eterna. Amém? Aleluia. Glória a Ti, Jesus. E onde é que nós podemos buscar esta fonte, esta água?
Olha, irmãos, nas nossas casas, por exemplo, o culto aqui, ele há de terminar. Mas poderá continuar nas nossas casas, nos nossos lares. Amém? Onde nós estamos, podemos buscar a presença de Deus. Amém? Ele está em todo lugar. Se nós o queremos lá, Ele está lá conosco. Amém? Possamos honrar o Senhor, possamos buscá-lo. Onde é que nós também podemos buscar? Aqui na igreja, juntos, em comunhão uns com os outros. Porque Ele está aqui também. E Ele usa-nos com os dons também. Por isso nós estamos aqui para sermos usados e para edificarmos uns aos outros. Não simplesmente só a nós próprios, mas uns aos outros, o corpo. E por isso Deus distribui dons na igreja. Amém? Aleluia. Como? Várias maneiras. Através da leitura da palavra, como eu já disse, é muito importante. Nós lemos a palavra, o manual que Deus nos deixou, o guia. Através do ouvir a palavra, há irmãos que por dificuldades já não conseguem ler, mas ouça a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então venha ouvir a palavra de Deus. Mesmo que até já tenha ouvido aquela passagem montes de vezes, não importa. Venha ouvir. E o Espírito Santo ele vai continuar a transformar, a renovar a sua vida. Como é que nós podemos beber esta água também? Através da oração. Ora ao Senhor. Tenha comunhão com Ele. Já viram, por exemplo, num casal, estarem em casa ou fazerem o seu dia-a-dia e não falarem um com o outro? Não haver comunhão. Parece que fica triste. Tem que haver comunhão, tem que haver relacionamento. Ou mesmo com os vossos amigos. Nós somos seres que temos que nos relacionar. E principalmente com Deus, o nosso Criador, quer ter comunhão conosco. É verdade que Ele já sabe aquilo que nós vamos pedir às nossas necessidades, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Amém? Porquê? Porque quando nós expressamos a Ele, é o mesmo que estivéssemos a dizer, ok Senhor, eu me rendo a Ti, eu preciso de Ti. Em mim mesmo não consigo resolver a situação, mas eu quero depender da Tua graça. Quero depender de Ti, quero estar mais próximo de Ti a cada dia. Aleluia. Então não podemos ser orgulhosos e levar a vida à nossa própria maneira. Temos que ter comunhão com Deus, temos que falar com Ele. Como é que também podemos ser cheios? Como é que podemos também beber desta fonte? Através do louvor. Louva ao Senhor. Amém? Nem sempre temos que ter as melhores condições. Eu já passei por igrejas onde não temos todos estes instrumentos que nós temos aqui e espaços, se calhar um bocadinho mais humildes. Meus irmãos, mas não temos que estar à espera do instrumento para louvar ao Senhor. E mesmo na nossa casa, se nós não temos instrumentos, levantamos a nossa voz e cantamos. Todo aquele que tem fôlego, louva ao Senhor. Amém? Louva ao Senhor com as suas palavras. É desafinado? Não importa. Se é de coração, o Senhor agrada-se disso. Amém? Louva ao Senhor onde quer que o irmão esteja. Amém? E Ele vai enchê-lo também. Já vi pessoas serem cheias da presença de Deus quando estavam a louvá-lo. Amém? E o Espírito Santo desceu sobre essas vidas. E podíamos até perguntar, quando? Qual é que é a hora indicada? Irmãos, é todo o dia. Arranje tempo para estar na presença do Senhor. Se calhar alguns é de manhã, outros é à tarde, outros é à noite, outros é todo o dia. Maravilha! Mas tire tempo para estar na presença do Senhor. Tenha sede. Tenha sede da presença de Deus. Faça Deus prioridade na sua vida. Temos tempo para tantas coisas. Então, e para o Deus Criador de todas as coisas? Não há tempo. Tem que haver tempo para Deus. Tem que haver tempo para Deus. Amém? Que Ele seja a prioridade da nossa vida. Que haja sede. Porque se há sede, nós vamos arranjar tempo para Deus. Nós precisamos disto, irmãos. Precisamos ter o principal, que é comunhão com Deus. Tempo com Ele. Senão de nada vai adiantar a nossa religiosidade. Versículo 38. Rios de água viva correrão do seu interior. Aleluia. Do crente cheio do Espírito Santo, portanto, jorram rios de água viva. Não somente para si, mas também para dar aos outros. Aleluia. O crente vazio está doente. Aquele crente que já está há muito tempo a passar por um deserto, sem sentir a presença de Deus, algo está mal. É verdade que todos passamos momentos na nossa vida mais baixos, onde até precisamos de uma palavra de ânimo, de um irmão que nos levante. Irmãos, mas não é normal o estar a passar uma vida toda no deserto.
Isso tem que ser quebrado no nome de Jesus. Temos que voltar à presença de Deus. Temos que deixar que o Espírito Santo nos encha. Porque esta água, ela dá vida. Não é morte, ela traz vida. Amém? E vida com abundância. Aleluia. É começar aqui na terra para todo sempre, para toda a eternidade. Então precisa de beber de Jesus Cristo. Aleluia. E quando se bebe de Jesus, como está lá em 1 Coríntios 13, há amor, há fé, há esperança. Amém? E que este amor esteja nos nossos corações. Amém? Nós só podemos dar se tivermos em nós. Então temos que ter, temos que buscar. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu ia pedir ao grupo de louvor também que pudesse ir dirigindo um hino, um cântico. Aleluia. Podemos fechar os nossos olhos. E no momento de reflexão, irmãos, eu gostava de perguntar, sem ninguém me responder, de que fontes é que nós estamos a beber? Que existem muitas fontes. Há pessoas que têm procurado paz para a sua vida, têm procurado satisfazer o seu ego, o seu interior, com tantas coisas. Mas Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? Ele é aquele que transforma o nosso interior, que transforma a nossa alma, aquele que nos dá uma alegria verdadeira, que nos dá uma paz verdadeira. E Ele quer continuar a dar isso também nos dias de hoje. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Eu não vou desafiar hoje ninguém a vir aqui à frente, mas no seu lugar, enquanto os instrumentos estão a louvar, enquanto os músicos também estão a cantar, aleluia, nós vamos buscar a presença de Deus nesta tarde. Feche os seus olhos, o irmão não esteja concentrado no que se está aqui a fazer em cima, nem no irmão que está ao lado. Nós vamos buscar a presença de Deus, aleluia, que cada um possa ser restaurado nesta tarde. O que está em causa é a sua vida. Nesta hora pense na sua vida. Talvez há tanto tempo que até nem fala em línguas. Há tanto tempo que não sente a presença do Espírito Santo na sua vida. Até já foi cheio há muitos anos atrás, mas nunca mais sentiu nada. Deus fez-nos com emoções também. E elas precisam de estar equilibradas. E também precisamos de voltar a sentir a presença de Deus. Então, nesta tarde, feche os seus olhos e com sinceridade vá à presença de Deus. Busque restauração pela sua vida nesta hora. Se já é cheio, não importa. Continua a louvar ao Senhor. Aleluia. Deus vai nos encher na medida da nossa sede. Se vocês têm sede, Deus vai vos encher. Então busquem o Espírito Santo nesta hora. Aleluia. Enquanto os músicos estão a louvar, busque com as suas palavras. Aleluia. Espírito Santo de Deus, toca agora, Senhor, em cada vida, Senhor. Toca agora, Espírito Santo de Deus. Enche, Senhor, cada vida, Senhor. Cada um saia daqui restaurado, Senhor, por Ti, Senhor. Restaura cada um, Senhor, nesta hora, Senhor. Aleluia. Restaura, Senhor. Outra vez. Tudo que tenho é aleluia. Abra a sua boca e fale com Deus. Talvez ache que não tem as palavras certas, mas abra o seu coração para falar com Deus. Abra o seu coração nesta hora para falar com o Espírito Santo que está aqui no seu meio. Aleluia. E seja cheio pelo poder de Deus. Aleluia. Seja cheio. Espírito Santo de Deus, toque em cada vida, Senhor, nesta hora, Senhor. Com as mãos ao céu, em adoração. Então ergo as mãos para te adorar outra vez. E tudo que tenho é aleluia.
Aproveite nesta hora também para orar por aquele irmão que está mais próximo de si. É a melhor maneira que nós temos de dizer a alguém que amamos é orar por essa pessoa. Então ore por alguém que o irmão esteja a sentir nesta hora. Se for preciso sair do seu lugar, saia e vá orar por essa pessoa em conjunto com ela. Aleluia. Vamos orar uns pelos outros, irmãos, nesta hora. Espírito Santo de Deus, Tu conheces cada vida, Senhor. Aquilo que cada um está a precisar nesta hora, Senhor. Talvez alguns não tenham sentido a Tua presença há muito tempo ou tenham estado desanimados, Senhor. Mas pedimos, Senhor, o Teu refrigério, Senhor. Porque é aquilo que Tu podes fazer, Senhor. Por isso pedimos, Senhor, que tragas refrigério, Senhor, ao nosso interior, Senhor, e que renoves a nossa alma, Senhor. Porventura, Senhor, se há algum pecado nas nossas vidas que até nos tem impedido de estar na Tua presença, Senhor, perdoa, Senhor, a cada um de nós, Pai. Restaura-nos, Deus, e volta a dar-nos a alegria da Tua salvação, Senhor. Que esta água, Senhor, que possa estar na nossa vida, Senhor, a jorrar, Senhor, a jorrar a cada dia, Senhor. E que não seja simplesmente para nós próprios, mas que seja para dar também aos outros, Senhor. Por isso, encha cada irmão que está aqui nesta hora, Senhor. Batiza, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Renova, Senhor, a cada um, Senhor. Renova, Senhor, pelo poder do Teu nome, Senhor. E que cada um, Senhor, neste dia, Senhor, saia daqui cheio da Tua presença e saia daqui animado, Senhor, pelo poder do Teu nome, no nome do Teu amado Filho Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Ti, Jesus. Santo Deus. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Ti, Jesus. Santo, Santo Deus. Canta minha alma com todo fogo. Canta minha alma com tudo que sou. Louvarei ao Senhor. Aleluia, Jesus. Este é o meu louvor. Canta minha alma com todo fogo. Canta minha alma com tudo que sou. Se não tem mais palavras nesta tarde, então louva ao Senhor. Este é o meu louvor. Canta minha alma com todo fogo. Canta minha alma com tudo que sou. Louvarei ao Senhor. Este é o meu louvor. Canta minha alma com todo fogo. Canta minha alma com tudo que sou. Louvarei ao Senhor. Então ergo as mãos para Te adorar outra vez, e tudo que tenho é aleluia, aleluia. Não é muito, meu bem, mas não tenho nada além, só meu coração e o Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Certamente o Espírito Santo Ele tem falado conosco nesta tarde. Não desprezemos aquilo que Ele falou conosco. Amém. E Ele quer continuar a falar ainda ao longo desta semana. E enquanto cá estivermos, eu acredito que Ele quer continuar a derramar do Seu Espírito Santo sobre cada um de nós. Amém. Continuemos sempre a ter esta sede da presença de Deus. Quando faltar esta sede, algo está mal. Vamos à presença do Senhor. Oramos juntos se for necessário. Amém. Mas
que esta sede possa estar em cada um de nós, a cada dia. Amém. Assim como a costa anseia por águas, nós também temos que ansiar pela presença do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Vamos dar então...